Bora, fiel, acompanhar as notícias do Corinthians nessa manhã aí. O Coringão que fez treino aberto pra imprensa aí, poder acompanhar o treino do Coringão. E também tem notícias aí de zagueiros aí que o Corinthians prioriza pra próxima temporada aí. Sérgio Ramos, Lucas Veríssimo, Marquinhos, Pablo Mari. E o Yuri Alberto, será que pode sair mesmo na próxima temporada? O Corinthians parece que já definiu um valor aí pro Yuri Alberto pra que possa negociá-lo. Lembrando aqui, totais crédito por Esporte Total e o Samir Carvalho que vai ter notícia quentinha pra gente aí na sequência. Então já deixa seu like, sem enrolação e bora pro vídeo. Olha só, há muito tempo o torcedor do Corinthians não enchia a boca para falar. Nós não perdemos há 4 jogos. O Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava nesta quinta-feira para um treino aberto. Durante 45 minutos, a gente pôde acompanhar a prática do timão que se prepara para a sequência de Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira tem o Cruzeiro em Itaquera. A gente pôde captar basicamente imagens de um circuito, treinamentos de duelos entre os jogadores com finalizações. E deu para perceber que o ambiente, evidentemente, é muito mais leve neste momento, até por conta da boa sequência do timão no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 11º lugar, saiu da zona de rebaixamento, está invicta há 5 jogos e vem de 4 vitórias consecutivas. Nem o Kaká, nem o jogador André Ramalho estiveram no treinamento. André Ramalho que se recupera de uma lesão na coxa e o Kaká que se recupera de uma lesão na costela. Os dois jogadores são dúvidas para o jogo contra o Cruzeiro. Aliás, o único zagueiro do Corinthians confirmado para este jogo é o Gustavo Henrique. Até porque o Félix Torres, que foi titular ao lado do Gustavo Henrique no jogo contra o Vitória no sábado passado, está servindo a seleção do Equador. E por conta disso, por estar vivendo a data FIFA, não terá condição de chegar a tempo para o jogo entre Corinthians e Cruzeiro. A gente vai falar agora sobre o Kaká novamente, sobre o André Ramalho e também sobre o Yuri Alberto. Os 3 jogadores ainda teriam uma partida de suspensão a cumprir, imposta essa suspensão pelo STJD. O Kaká e o Yuri por terem sido expulsos na partida contra o Flamengo e o André Ramalho por ter sido expulso na partida diante do São Paulo. O Corinthians fez um acordo com o STJD. E o que diz esse acordo? O Corinthians vai pagar uma multa ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o STJD vai liberar os jogadores para atuarem normalmente na sequência do Campeonato Brasileiro. Sequência que terá o Corinthians 3 jogos em casa, 2 jogos fora. E o detalhe, em Itaquera o Corinthians vem se dando muito bem neste Campeonato Brasileiro. Tem um aproveitamento superior a 60% dos pontos disputados. São 16 jogos em Itaquera, com 7 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. É uma vergonha essa história de trocar punição por grana. Há 1 mês e meio atrás isso aconteceu para os jogadores do São Paulo, jogadores do Palmeiras, repetiu com Abel Ferreira outro dia. Então para que a punição? Se sabe que pode trocar por dinheiro, coloca a multa, sobe a grana e está tudo resolvido. Para que esse papo furado. O problema é que abriram a porteira e agora não tem mais como segurar. Deixa o likezão aí que é muito importante. Corinthians ele prioriza 2 zagueiros para a próxima temporada, tá? Na lista, eu sei alguns nomes da lista, tá? Tem alguns nomes da lista. Sérgio Ramos, Lucas Veríssimo, Pablo Mari, tá? Pablo Mari, Davi Luiz, o Marquinhos, eu nem vou, é um sonho, tá? Mas tem um outro zagueiro também, tá? Tem um outro zagueiro também que disputa a Série B, tá? Do Campeonato Brasileiro, tá? É o Patrick, entendeu? Patrick do Novo Horizontino tá sim na lista de reforços do Corinthians, tá, gente? Eu não sei quem deu isso daí, mas quem deu tá falando a verdade. Não, desculpa, não, quem deu tá falando a verdade não, tá? Ele foi oferecido pelos empresários, tá bom? Ele foi oferecido pelos empresários, não é que tá na lista de reforços do Corinthians, tá? O nome dele é Patrick, tá? Deixa o like aqui, gente, vamos embora. Então vamos lá. Patrick está na lista de reforços do Corinthians como zagueiro? Não, mas foi oferecido, está sendo avaliado. Sérgio Ramos está lá. Corinthians pode fazer uma nova tentativa pelo Sérgio Ramos, lembrando que quase contratou o zagueiro
informação essa que não é minha, da ESPN, que disse que o Corinthians ficou por detalhes e por falta de tempo não o contratou. Aliás, disse que só não o contratou por falta de tempo, tá? Se não tinha contratado. Ele segue na lista, agrada muito Fabinho Soldado. Outros jogadores que agradam Fabinho Soldado: Pablo Mari, ex-Flamengo, espanhol, que está no Monza da Itália. O Pablo Mari está no Monza, tem contrato até o meio do ano, até o meio de 2025. É um cara que agrada demais o Fabinho Soldado, tá? Tem uma boa relação com ele, inclusive já houve um contato. E o Davi Luiz, que também já houve um contato. A ideia do Fabinho Soldado é trazer um zagueiro para ser um líder de vestiário. Se trouxer o Sérgio Ramos, não deve trazer o Davi Luiz. É só uma opinião. Porque não faz sentido você contratar um zagueiro de 38. Quantos anos tem o Davi Luiz? Quantos anos tem o Davi Luiz? O Sérgio Ramos está com... O Sérgio Ramos está com 38, e o Davi Luiz. Eu posso ver aqui, mas estou, né, chato, entendeu? Eu vou ver aqui, precisa 37, Davi Luiz, beleza. Tá? E aí o Corinthians tem essa lista. Agora, uma informação que eu colhi agora, tá? Desses zagueiros, o mais difícil é o Lucas Veríssimo. Houve já um contato do Corinthians, tá? E... enfim, os valores são altos. Então, se o Corinthians tiver que fechar, isso é uma informação exclusiva, tá? O Corinthians ficou sabendo hoje, agora, tá? Recebi essa informação agora, depois do blend, tanto que eu nem coloquei isso no blend. O Corinthians ficou sabendo que os valores do Lucas Veríssimo são valores altos, para tirar lá do Al-Duai, lá do Dubai, sei lá o nome do time lá na Arábia, tá? Os árabes não facilitam a saída dele lá, né? E o Corinthians, né, se interessaria mais pelo Lucas Veríssimo se ele conseguisse uma rescisão, tá? A questão salarial não foi discutida, mas o Corinthians foi avisado que os caras lá pediram, só aceitam liberar por X valor. Não sei o valor, mas falaram que é um valor que, falou, Samir, o valor é alto, tá? Então essa é uma informação nova, exclusiva, tá? Para vocês verem que realmente, né, eu fui o primeiro a trazer Lucas Veríssimo, tem muita gente dando aí o interesse do Corinthians no Lucas Veríssimo, por isso que eu falei para vocês que talvez era uma informação que vocês não iam gostar muito, porque eu já fiz uma pesquisa aqui no canal de todos os zagueiros e o Lucas Veríssimo ganhou disparado, até do Sérgio Ramos, velho. Entendeu? O cafezeiro aqui, os cafezeiros gostam, né, do Lucas Veríssimo. Eu influencio pra caramba também, né, na enquete, eu que adoro enquetes, assim. Enfim, essa informação exclusiva, tá? Quando já ficou sabendo que o valor é um pouco salgado para tirar o Lucas Veríssimo de lá. Ele é o mais caro porque tem que pagar os caras lá, né? Mas aí é questão de fazer conta. Vamos supor, quanto que os caras pagaram pelo Lucas Veríssimo, hein? Porque os caras não me falaram, né, o valor, só falaram que é um valor alto. Então aí você tem que somar o valor e o salário. O Lucas Veríssimo é um cara para ganhar 1,5 milhão no máximo. Já é muito, eu acho. Tá? Então assim, para você convencer o cara a sair de lá, vamos supor que pague 2 para ele. Que eu já acho muito. Apesar de ser um grande zagueiro, sempre elogiei. Aí você vai pagar mais a quantia lá. Você tem que diluir tudo isso daí e colocar em 2 anos de contrato. O Sérgio Ramos, nós estamos falando de um jogador para ganhar mais de 3 milhões de reais por mês. Tá? Mais de 3 milhões de reais por mês. 8 milhões de euros, sabe? O pessoal tá falando 8 ou 9. Cara, 8 ou 9 de euros. Então, quer ver? Dá pra gente fazer aqui, ó. 8 milhões de euros. Cadê? Em reais. 49 milhões. Vai sim, 49 milhões de reais. 49 milhões, né? Então vamos somar aí. Vamos ver que o Corinthians vamos supor que o Corinthians faça 3 anos de contrato. Então, 3 anos de contrato são 39 meses, né? Vamos supor que o Corinthians pague aí 2 milhões. 2 milhões é muito pro cara? 2 milhões por mês é muito, né? Vamos colocar 2 milhões para garantir a compra. 2 vezes 39, 78 milhões, né? Mais 78 milhões, correto? Mais 50 milhões, aí a gente tem aí um valor de 128 milhões em investimento. Então, o Lucas Veríssimo, se o Corinthians pagasse 2 milhões de salário para ele, em 3 anos de contrato, daria 128 milhões. Vamos ver o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos
Vamos colocar aqui 3 milhões e meio de salário por mês, né? Vezes 30. Não, ele não vai assinar contrato de 3 anos. Vou colocar 2 anos, né? 3 milhões e meio de salário por mês, com 2 anos de contrato. Eu colocaria até um, eu vou colocar 2, né? Daria vezes 26, 91 milhões. Enfim, Sérgio Ramos um ano só, né? Se fosse um ano só, 3 milhões e meio, né? Vezes 13, 45 milhões e 500. Assim, velho, o Sérgio Ramos hoje, o Sérgio Ramos hoje não tem nem... o Sérgio Ramos hoje, ele é mais viável do que o Lucas Veríssimo, entendeu? Ele é mais viável do que o Lucas Veríssimo. Eu vou jogar limpo com vocês, velho. Se o Sérgio Ramos, eu vou confiar em vocês que ele jogou bem no Sevilha. Eu iria no Sérgio Ramos, meu irmão. Entendeu? Só que o problema é que a nossa zaga pode ficar lenta, né, velho? Entendeu? Porque o André Ramalho, a gente viu, ele não tá aguentando. No final da temporada aí, ele não aguentou muito não, velho. Hein? Corinthians estipula valor de 183 milhões para vender o Yuri, tá? O que isso significa? Não significa que o Corinthians está vendendo o Yuri Alberto, tá? Ou colocou à venda o Yuri Alberto. O que significa aqui é que o Corinthians, se algum clube interessado quiser o Yuri Alberto, o Corinthians deseja vendê-lo por 30 milhões de euros, que vai dar 183 milhões de reais. É bom lembrar que, desse valor, o Corinthians fica com 50%, porque o Corinthians tem 50%, claro, dos direitos econômicos, né, do seu camisa 9. Então, o Corinthians ficaria aí com 91 milhões e meio, né, se eu estiver bem de matemática, coisa que eu nunca estou. O Corinthians teria aí, nos seus cofres aí 91 milhões e meio de reais, né, numa possível venda do Yuri Alberto, tá? É bom lembrar, né? É bom lembrar, e eu falo isso com uma pitada de informação, mas também com, enfim, é aquele feeling que a gente tem, né? Por conhecer as fontes, tudo, que se chegar uma proposta de 25 milhões de reais, que seria 25 milhões de euros, que seria 152 milhões de reais, o Corinthians eu acredito que vende, tá? Então, resumindo, o Corinthians, né, almeja, caso tenha que vender realmente o Yuri Alberto, porque ele quer ir embora, né? Ele quer jogar a Premier League, ele quer jogar no futebol europeu, né? Porque não dá para considerar o zenith futebol europeu, né, velho? Segundo, terceiro escalão, não sei. Ele quer. Então, se pintar, se realmente os clubes chegarem com proposta, o André Cury, né, pretende trazer aí, né? O André Cury. Oxi! Cara louco do cachorro. O André Cury, né, pretende aí trazer umas 5 propostas para ele, tá? Umas 5 propostas. E se chegar uma proposta aí de 25 milhões de euros, eu acho que o Corinthians libera. Repito, tá? Isso aí vai dar 152 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians ficaria aí com 76 milhões de reais, tá? Numa proposta aí, 25 milhões de euros, que daria 152 milhões de reais. Então, esse é o valor aí que o Corinthians, né, estipula esse para vender o Yuri Alberto, tá? Fred Luz, ele está se impondo no Corinthians e espera que até, não essa sexta agora, tá? Né, dia 15, mas a outra sexta, dia 22, que o Corinthians, né, tome uma decisão se vai querer tocar os projetos que a Álvares e Marçal, né, colocou lá, já apresentou para o Corinthians, né, por enquanto está tudo na teoria. Ele falou que ele conversou com a diretoria do Corinthians e disse que se o Corinthians não quiser, né, agora ele meteu um checkmate. Se o Corinthians não for querer implementar, tá, nada do que ele está colocando lá, né, para as contas do clube, ele vai sair.
E ele deu esse prazo. Esse prazo, inclusive, é uma informação do PVC. Só que eu já havia falado na semana passada para vocês que o Fred Luz estava ameaçando sair. Só que eu recebi uma informação que a oposição do Corinthians acredita que essa história, que ele quer sair, é um negócio meio, sabe, é coisas que só Samir Carvalho tem coragem de falar, né? Até porque eu tô contando a história certinho, não tô falando que eu sei que é isso, ou eu que tô cravando isso. A oposição acha que é um discurso combinado, que o Fred Luz não aguentou a pressão, o Augusto não aguentou a pressão, vai mandar o cara embora, e para não ficar chato com o Fred Luz, vai falar que ele que quis sair, entendeu? Isso a oposição, alguns opositores alegam isso. Aí agora, você, torcedor corintiano e cafezeiro, você escolhe qual tese você quer acreditar, né? Aliás, daria uma boa enquete, né? Você acha que o Fred Luz vai sair do Corinthians porque realmente quer, porque o Corinthians não, na verdade, não quer tocar os projetos da Álvares e Marçal? Ou você acha que o Augusto cedeu pressão externa e está mandando o cara embora e vai alinhar um discurso? Hein? O que você acha? Conta para mim aqui embaixo. Então é isso, Fiel. Complementando aqui mais informações que o Samir Carvalho falou isso sobre o Lucas Veríssimo. Lembrando que o zagueiro começou a temporada no CT Joaquim Grava e foi negociado ali de última hora ali após um erro do Rubão, né? Parece que não respondeu o e-mail lá do Benfica e o Corinthians acabou perdendo um jogador para o Catar. E o Veríssimo assinou o contrato lá até 2027, né? E mais cedo o setorista aí, Fábio Lázaro, do canal Trivela aí, do portal Trivela, trouxe a informação que o Corinthians quer um zagueiro de peso para 2025, alguém para ser titular na temporada aí pelo Coringão. E o plano A, segundo o Lázaro aí, é o Veríssimo. Uns aí acham que é o Sérgio Ramos, mas não, é o Lucas Veríssimo para ser a prioridade do Corinthians aí. Plano A, aliás, né? E a gente sabe que a diretoria do Coringão tem um bom relacionamento com o empresário do Lucas Veríssimo, né? O Paulo Pitombeira. Então há uma certa abertura aí para uma negociação aí. Claro que a gente sabe é muito difícil, né? Como o Samir disse, não tem um valor ainda exato, mas é um valor muito alto para tirar o cara de lá. É óbvio que os caras não vão liberar assim tão fácil, que eles pagaram uma bala também para tirar o jogador do Benfica, né? Que tinha contrato com o Benfica, então é um valor muito alto que eles pediriam para o Corinthians também. E depois aí que o interesse do Corinthians veio a público sobre o Lucas Veríssimo, o próprio Veríssimo comentou aí nas redes sociais essa situação toda que está envolvendo o nome dele, né? E ele disse exatamente assim: esses boatos recentes são mentira. Tô muito bem aqui no Catar. Feliz, adaptado, minha família também, tanto minha esposa quanto os meus filhos. A gente tá feliz aqui e não tem intenção de sair no momento. Essas foram as palavras do Lucas Veríssimo aí em sua rede social. No Dubai, que atualmente lidera a liga local lá do Catar, o Veríssimo segue em busca de conquistar títulos por lá. E ele inclusive já marcou seu primeiro gol recentemente lá pelo clube, num jogo contra o Al Shamal. Então com isso o Corinthians deve voltar suas atenções às outras opções aí, como o Samir citou. Sérgio Ramos, talvez Marquinhos, Pablo Mari e o jogador aí, o zagueiro do Novo Horizontino da Série B. Mas a expectativa é que o diretor Fabinho Soldado vá atrás do Pablo Mari do Monza da Itália e ex-Flamengo. Então é isso, galera. Deixa aqui a opinião de vocês. Qual zagueiro que vocês gostariam para 2025 aí? Um zagueiro de peso. Sérgio Ramos, Lucas Veríssimo, Davi Luiz eu descarto. Não dá mais, é muito lento. Pablo Mari da Itália. Então deixa seu comentário aqui, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.